Boa noite a todos. Com muita alegria que nós vamos dando início a mais um encontro do Evangelho desta noite. E vamos iniciando com uma prece, nos ligando aos benfeitores amigos, a Jesus, o nosso Mestre, a toda essa espiritualidade que, em nome de Jesus, está conosco nessa noite, nos envolvendo nessas vibrações amorosas, de equilíbrio, de fortalecimento, de fé, de paz. Vamos abrindo os nossos corações, sentindo a presença desses amigos queridos que, por amor, estão conosco, nos auxiliando na nossa caminhada. Nós agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, dispostos a aprendermos os seus ensinamentos. Agradecemos, Jesus, a Deus, pela vida, pela oportunidade de refazimento, de aprendizado e crescimento. E que nessa noite os nossos corações permaneçam unidos nesse propósito de aprendermos os ensinamentos de Jesus sobre essa lei divina, sobre o amor, para que possamos assim nos libertar de todos os nossos enganos e despertarmos em nós essa essência do amor pelo qual nós fomos criados. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de todos esses amigos que estão nos envolvendo nesse amor, nós pedimos permissão para iniciarmos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. O nosso comentário de hoje, nós vamos refletir um pouquinho, não é, sobre a nossa vida, sobre as situações que acontecem conosco, sobre a nossa responsabilidade diante de tudo o que acontece, ou seja, sobre as nossas escolhas. Nós aprendemos que estamos aqui encarnados nesse planeta para aprender, para evoluir, para que, vivendo de acordo com as leis divinas, cada um de nós possa desenvolver as qualidades que nós trazemos no nosso ser, na nossa essência. E assim, né, nessa trajetória que nós chamamos de evolução, nós vamos, aos poucos, né, nos desenvolvendo e atingindo o grau de espírito puro, como os espíritos nos informaram lá no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, também nos ensina que todos nós fomos criados da mesma maneira. Como? Simples e ignorantes. E quando está no Livro dos Espíritos, ignorante, quer dizer desconhecendo, sem conhecimento. Então, nós somos nascidos, todos fomos criados da mesmíssima maneira, com as mesmas oportunidades de crescimento, com essa essência divina em nós, e recebemos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, para sermos responsáveis por esse desenvolvimento. Então, em toda a nossa trajetória, nascendo simples e sem conhecimento, aos poucos nós vamos adquirindo esse conhecimento. E é claro que quanto menos conhecimento, mais propenso ao erro nós estamos. Então, nós vamos fazendo experiências de erros, de acertos, e assim nós vamos tendo condições com o tempo de avaliarmos as nossas escolhas, se fizermos as escolhas mais adequadas ou não. Então, assim como nós nascemos simples, nós começamos aquele espírito primitivo e vamos adquirindo experiências e passando depois a um espírito imperfeito, até conseguimos chegar ao grau de Jesus, que é esse espírito puro, perfeito, dentro da perfectibilidade possível. Hoje, nós habitamos um mundo de acordo com a nossa necessidade,
com a nossa condição espiritual, que é um mundo de provas e expiações, que, como já falamos várias vezes, passaremos para um outro estágio, estamos nesse momento de transição, onde vamos sair desse mundo de provas e expiações e entrarmos no mundo de regeneração. O que são provas e expiações? São termos que nós costumamos ouvir, e sempre juntos, né? Prova e expiação, que designam as condições espirituais do nosso planeta, né, que nós vivemos hoje aqui, Terra. As expiações, elas funcionam como uma espécie de alerta sobre a nossa responsabilidade, sobre cada ação que nós executamos. E as expiações têm por objetivo a reeducação do nosso espírito. Então, vamos explicar melhor. Todas as transgressões, todos os equívocos que nós cometemos contra as leis divinas precisam ser reparados. As expiações são essas situações que nós passamos para nos reabilitarmos perante a lei. Então, se cometemos um erro, nós precisamos corrigir a caminhada. Então, vem a expiação. Agora, as provas são situações desafiadoras que acontecem para nos testar, para nos fazer progredir. Então, algumas situações são expiações, então, e outras são provas. Isso acontece por quê? Porque nós estamos sujeitos às leis divinas. E uma lei divina é a lei da ação e reação, que nós também conhecemos por causa e efeito, é a lei que explica para nós a justiça divina, que explica a razão das diferenças, que explica a razão do sofrimento, que explica as dificuldades pelas quais nós passamos. Então, a doutrina espírita, quando vem resgatar e nos ensinar sobre essa lei da ação e reação, ela prova para todos nós que cada um é responsável pela construção do seu próprio destino. Ela vai ensinar que Deus não pune, mas se Deus, como a doutrina espírita explica, que é misericordioso, que é justo, que é bom, que é amor, não pode ser um Deus que vai castigar, que vai punir, mas é um Deus que vai dar oportunidade para que cada um de nós se reeduque, para que nós possamos refazer a nossa trajetória, para que nós possamos, através das reencarnações sucessivas, rever as nossas escolhas. E a reencarnação, que bênção que é a reencarnação, não é? Que representa essa possibilidade infinita de nós refazermos os desacertos, de construirmos a felicidade através da liberdade de escolha. Porque nós não vamos poder culpar ninguém por aquilo que aconteceu, porque nós somos responsáveis. Então, pelo nosso comportamento, nós aprendemos que nós podemos tanto amenizar as nossas penas, ou seja, a nossa expiação, aquelas situações difíceis que nós praticamos contra os outros e vamos ter que passar para a nossa reeducação, nós podemos, então, amenizar essas situações difíceis de acordo com o nosso comportamento, ou nós podemos conquistar mais débitos. Deus não impõe sofrimento. Nós podemos crescer pela dor ou pelo amor. E a decisão é nossa. E o que nós se perguntarmos para todos aqui, o que vocês desejam? A resposta é unânime. Desejamos a felicidade. E nós vamos fazer de tudo para conquistar a felicidade. Mas como nós somos ainda imperfeitos, imaturos, nós não temos a noção exata do que seja felicidade. Então, felicidade ainda é sinônimo de quê? Ausência de dificuldade, de vida fácil. E vamos buscando a felicidade o quê? Na satisfação do nosso ego, do nosso orgulho, no gozo da matéria, nas coisas perecíveis, ilusórias.
em vez de buscarmos a felicidade nos gozos da alma, que são imperecíveis. Em vez de procurar paz no coração, que é a única felicidade real nesse mundo, nós vamos desejando tudo que é ilusório. E aí nós vamos nos desequilibrando, criando tormentos que poderiam ser evitados. Então, em busca dessa felicidade, pela nossa ignorância, nós fazemos escolhas inadequadas que nos afastam da felicidade. Olha que coisa, a gente quer tanto algo e, em vez de conseguir, nós fazemos tudo o contrário, vamos ficando cada vez mais longe. Então, essas nossas escolhas, não é? Que nós fazemos, nós vamos causando tanto bem quanto o sofrimento para nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, que já falamos sobre ele na semana passada, não é? Temos várias explicações sobre a causa atual dos nossos sofrimentos, sobre as causas anteriores dos sofrimentos e também pelos tormentos voluntários. Ou seja, toda dificuldade causada pelo nosso próprio comportamento. Então, no item 23, que fala dos tormentos voluntários, esse item faz um questionamento para nós. E o espírito Fenelon pergunta assim: será que haverá? Não, será que não haverá? Qual sofrimento que é o maior, não é? Aqueles que derivam da inveja e dos ciúmes. Como é difícil, né, uma pessoa que vive na inveja e nos ciúmes. Por quê? Porque o invejoso, o ciumento, ele nunca está tranquilo. Ele sempre está exaltado. O Fenelon, ele até explica assim, que o invejoso não dorme em pensar naquilo que ele não tem e que os outros têm. Que está vendo no outro sempre um rival. Que deseja apagar sempre a luz do outro. Se o outro brilha mais, ele já vai ali e fica com raiva, quer fazer o outro sofrer. Sofre pelo sucesso do rival. O ciumento, por sua vez, ele é devorado pela insegurança. Então, todos esses sentimentos acabam sendo venenos para a própria criatura, que não encontra paz. Por outro lado, ele diz que aquele que sabe se contentar com o que tem, que não tem inveja do outro, que não procura parecer mais do que é sempre rico. Porque ele olha para baixo e vê que tem pessoas numa situação muito mais difícil que ele, que tem muito menos que ele, muito mais sofrimento para ele que ele. A pessoa que não cria para si mesma necessidades que não existem, ela também é mais serena. E aí ele faz uma pergunta: no meio de todas essas tempestades da vida, será que a calma não representa a verdadeira felicidade? Então, quando nós conseguimos ter serenidade diante das dificuldades, isso não representa uma felicidade? E nós vamos nos perguntando, né, em relação aos nossos tormentos, será que quando nós escolhemos acumular mais bens do que nós precisamos, quando nós nos submetemos às futilidades, desprezamos os valores morais, usamos de todos os meios para termos aquilo que nós queremos, passamos por cima do outro, quando nós damos mais valor ao sucesso, ao poder, ao ganhar, a manter as aparências, tudo isso quando nós escolhemos como sendo o único objetivo da nossa vida, nós estamos caminhando para o oposto dos ensinamentos de Jesus. E se são o oposto dos ensinamentos, se tudo isso vai contrário às leis divinas, as consequências serão o quê? Dolorosas. Então, o fruto do nosso comportamento contrário a essas leis divinas podem ser colhidos tanto nessa quanto em outras vidas. Então, tudo que representa imprudência, ganância, vaidade, orgulho, os excessos de todas as ordens são responsabilidades nossa. E observando o comportamento da humanidade, quantas doenças podem ser evitadas se nós agirmos com prudência,
sem excessos, sem agressões para o nosso corpo. Hoje nós vivemos um tempo com tanta informação, nós sabemos quais são os alimentos mais adequados para a nossa vida, sabemos aquilo que faz bem para a nossa saúde física, mental, espiritual. Sabemos, então, não é que certos alimentos e hábitos fazem mal para nós. Então, por que nós insistimos com eles? A doutrina espírita nos esclarece que nesse nosso comportamento inadequado são hábitos que nós conquistamos em muitas vidas. E pela essa ignorância, nós vamos mantendo esse comportamento repetitivo. Mas quando chega aquele momento em que nós queremos despertar, nós vamos tendo no nosso lado um aliado importantíssimo, que é a nossa vontade. Quando nós temos vontade, nós temos tudo. E por mais dificuldade que seja que nós tenhamos em mudar um comportamento que está arraigado ali com nós há tanto tempo, que são aquelas tentações que Jesus falou na prece, então nós vamos pedir força a Deus para que a gente se livre o quê? Desses comportamentos inadequados que nos prendem ainda a situações difíceis. Então, nós vamos conseguir ter essa força para melhorar. Por quê também? Nós sabemos que somos um espírito encarnado. Nós, esse corpo físico, tem um corpo espiritual. Na verdade, o corpo espiritual é o que comanda a formação desse corpo físico. Esse corpo espiritual, que é chamado em algumas filosofias por corpo astral, nós na doutrina espírita por perispírito, ele é o envoltório do espírito, não é? É a matéria que reveste o espírito, que acompanha o espírito em toda a sua trajetória, que permite então a manifestação do espírito, essa inteligência divina na matéria. E esse espírito então, que comanda a formação do físico, ele registra todos os impactos que agridem o nosso corpo. Então, é o perispírito que guarda a mente. Então, o cérebro é a manifestação da mente. O comando não está aqui no corpo físico, é essa mente. Então, se tudo aquilo que nós fazemos, que agredimos o nosso corpo, vai estar projetado, impactado no físico. Então, por exemplo, se nós utilizamos substâncias como álcool, tabaco, todos os danos ocasionados no corpo físico ficam registrados no perispírito. E esses danos aparecem na forma de doenças, que podem se manifestar no próprio nascimento, em qualquer época de nossa vida, ou às vezes, se não se manifestam nessa existência, podem se manifestar numa existência futura. Então, muitas situações difíceis de saúde que nós vivenciamos, se não foram provocadas pelo nosso comportamento nessa existência, é que são o quê? Reflexos dos desregramentos em vidas anteriores. Mas o que nós aprendemos? Que Deus é misericordioso, que Deus é amor. Então, ninguém renasce no mundo físico para sofrer. Nós renascemos para nos reeducarmos, para nos recuperarmos dos delitos infelizes, para crescermos na direção de Deus. Isso que Joana de Ângeles nos fala. Deus é amor. E para nós entendermos toda essa questão, não é, do livre-arbítrio, da possibilidade pela prática do bem de repararmos, assim, nós na verdade, não, voltando, né? Então nós vemos que com o nosso comportamento, nós podemos então acarretar situações bastante difíceis e dolorosas para nós. Então, quando falamos de provas e expiações, a pobreza pode ser uma prova, assim como a riqueza, uma oportunidade de aprendizado, não é? A riqueza. Também pode ser uma expiação, uma criatura tendo desperdiçado todo o dinheiro dela, acaba pedindo a pobreza para compreender e valorizar o dinheiro. Então, a nossa vida, Deus promove para cada um de nós as melhores oportunidades de aprendizado.
E Deus espera com que todos nós, através do nosso livre-arbítrio, possamos aprender a fazer escolhas melhores, para nos readequarmos com as leis. E Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor, não é? Então, quantas situações da nossa vida são amenizadas pela misericórdia divina, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, de acordo com a nossa atitude, com a nossa postura diante da lei. Então, se nós somos pessoas que fomos extremamente pessimistas, nós vamos nascer com essa característica e vamos com que objetivo? Com aquele objetivo de aprendermos a olhar a vida com outros olhos, com outro enfoque, aprender a ser mais otimistas, a perceber as coisas melhores. E aí depois vem um monte de história de que o sucesso é isso, não é? Então, o que é o sucesso que falam? O segredo da vida. O segredo da vida é nós agirmos o quê? Com fé, com alegria, com bom ânimo, com otimismo. Porque todos os nossos pensamentos, os sentimentos, também como provocam, dão essas energias que podem ser nefastas. Assim como o invejoso, que está lá no Evangelho, e aquele ciumento, acabam vivendo no inferno, não só moralmente eles estão assim, como esse sentimento vai provocando lesões no seu corpo físico, que acabam adoecendo. A ira, aquela pessoa constantemente irada, com muita raiva, ela vai contaminando os seus centros nervosos e acaba desenvolvendo uma úlcera. Aquela pessoa que tem muita mágoa, aquele rancor, acaba desenvolvendo um câncer. E a ciência já está provando tudo isso. Mas não só coisas negativas não é, acontecem conosco. Quantas coisas maravilhosas também acontecem quando nós também aceitamos esse grande desafio de viver e aprender os ensinamentos divinos. O espírito Hilário Silva, no livrinho A Vida Escreve, um livro psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, traz uma historinha na lição 20, chamada assim, O Merecimento. E o Hilário Silva, ele vai contar o caso de um homem que ele deu o nome de Saturnino Pereira. Cada nome, né? Bom, e aí ele conta para nós que o Saturnino, ele era um homem muito bom. Ele era um pai, um marido amoroso, companheiro de todas as pessoas, não fazia distinção entre ricos e pobres, era extremamente caridoso. Onde tivesse uma dor ali, alguém precisando de consolo, ali ele estava para ajudar. E no trabalho, ele também era uma pessoa exemplar, cumpridor dos seus deveres, sempre otimista, aquele amigo fiel. Podia estar aquela maior dificuldade, que ele estava sempre com um sorriso. E o sorriso dele era como um raio que iluminava toda aquele lugar por onde ele estava, tirando as sombras do lugar. Então, por isso mesmo, ele era uma pessoa muito querida, muito admirada. E certa ocasião, ele era um operário e ele estava trabalhando ali, né, na máquina, e de repente, aquela gritaria. Todos correram para ver de onde ouvia aquele grito e, pasmos, angustiados, viram ali o Saturnino ferido, sangrando, todo o braço sangrando. E a primeira coisa que todos pensaram era: meu Deus, o Saturnino ferido, logo ele, o amigo de todos nós. Para estancar o sangue que jorrava ali da mão e por todo o braço, os colegas de fábrica pegaram ali, né, tiraram a blusa, rasgaram, fizeram aquele torniquete. O chefe ali da tecelagem imediatamente levou o Saturnino para um bom hospital, foi socorrido, teve que fazer uma cirurgia. Depois ali do tempo, todos ali aguardando na sala de espera, o cirurgião chegou feliz, dizendo que a cirurgia tinha sido bem sucedida e que o amigo deles, apesar de todos aqueles ferimentos, do braço direito está muito ferido, traumatizado mesmo, eles conseguiram recuperar aquele braço, perdendo, porém, apenas um dedinho, polegar, não é? O dedo polegar. Então, foi um sucesso, né? Perdeu um polegar, mas essa situação causou
muito questionamento entre todos que conviviam com ele. Porque as pessoas ficavam se falando assim: nossa, mas por que um acidente desses com um homem tão bom? E outros falavam: ai, eu vejo tanto bandido, tanta mão criminosa, sair sem nada, ilesa, até avião que cai, a pessoa sai inteira de lá, e justamente com Saturnino, que ajuda todo mundo, acontece uma desgraça dessa, perdeu um dedo, não é? Aí o outro falava: nossa, ele é muito bom, vamos ajudar o Saturnino. Isso, vamos nos cotizar para ajudá-lo. E também, claro, né, não faltou aquele que, com aqueles comentáriozinhos, né, mais assim, contrários ao comportamento dele. E falava assim: que adianta o empenho dele na religião? Saturnino é espírita convicto, leva a sério o seu ideal, vive para os outros, é um herói da caridade. Por que esse acidente infeliz? Por que ele não foi poupado desse acidente? Não teve proteção, que fala tanto da proteção? E assim os boatos iam indo. Enquanto ele se recuperava, todos cercavam de muita atenção, de carinho, de respeito. E o Saturnino era muito grato a toda aquela generosidade, sorria resignado, agradecia a Deus. Mas apesar de agradecer a Deus, o seu coração estava tão apertado, ele estava tão triste. E ali à noite, na companhia da esposa, era dia da reunião habitual na casa espírita que ele frequentava, e era uma sessão íntima. Apenas umas poucas pessoas ali habituadas àquele trabalho na assistência com sofredores. O trabalho que nós temos no CELF às sextas-feiras, não é? Conhecido como P3M. Então ele estava ali em prece, não é? Esperando o encerramento, quando o orientador espiritual das tarefas, o espírito Macário, através do médium, não é? Da mediunidade da psicofonia, que é aquela onde o médium consegue, o espírito fala, então, através do médium, aquele orientador, após traçar as diretrizes, as orientações do trabalho, pediu permissão e, com muita bondade, se dirigiu ao Saturnino e falou assim: Saturnino, meu filho, não se sinta desamparado. Não creia que você está sem o amparo divino. E também não se entregue a essa tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela misericórdia de Deus, toda vez que nos apresentamos em condições para reparação. Você não tem motivo para estar assim tão abatido. Vou te lembrar que quando você se preparava para reencarnar, para voltar aqui para o berço terrestre, você estava junto na programação de todos os acontecimentos para a sua vida relacionados ao reajuste com as leis divinas. E foi você mesmo que pediu para passar pela situação do acidente. Há 80 anos, você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado, muito doente e cansado, não conseguia mais obedecer às suas ordens, você, ofendido, indignado, com suas próprias mãos, obrigou a colocar o braço direito naquele engenho rústico. E por muito, mas muito, muito tempo no plano espiritual, após o seu desencarne, você andou perturbado. E a única coisa que vinha na sua mente era a figura daquele pobre homem moendo seu braço e aquele sangue escorrendo misturado ao caldo de cana. Os gritos daquele pobre empregado feriam seu coração. E aí você implorou uma existência humilde em que viesse perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita,
tem vivido no caminho do bem ao próximo. Você tem trabalhado, se empenhado no dever. Nós não estamos aqui para elogiar, porque a luta continua. E o plantio só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Então, quando você retornar para a pátria espiritual, será feito um balanço geral. Mas eu sei que por hoje, por um débito legítimo, você perderia o braço. Mas pelo acréscimo de misericórdia, você perdeu só um dedo. Alegre-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, o Saturnino chorava. Eram lágrimas de conforto, de apaziguamento, de alegria. Na manhã seguinte, se arrumou, botou um sorriso no bolso e compareceu pontualmente ao serviço. E o funcionário que ficava ali na época, era aquele relógio, né, que marcava o ponto, estranhou o procedimento, porque o médico tinha dado uma licença para ele se recuperar. Ele disse: o senhor está enganado, eu não estou doente, fui apenas acidentado e ainda posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica adentro, falou alto, como se todos pudessem ouvi-lo. Graças a Deus, graças a Deus. A cada um será dado segundo suas obras, não é isso que nós aprendemos? Então Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, nos oferece tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento moral. Quantas oportunidades para nós nos reencontrarmos, não é, com a paz interior, para que nós nos reajustemos com as leis. E nessa encarnação, nós estamos aqui para isso, para nos reajustarmos com as leis, e nós seguimos escolher Jesus para termos ao nosso lado essa poderosa alavanca que nos impulsiona a aprender. Então, que cada um de nós possa se fortalecer cada vez mais para viver esses ensinamentos de Jesus resgatados pela doutrina espírita. Que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na fé, na alegria, na resignação, na coragem. Que nós tenhamos a certeza absoluta do amparo dos benfeitores divinos. Que nós não tenhamos a menor dúvida de que a felicidade consiste em vencermos o desafio de sermos melhores. Então, aquela dificuldade, aquele acidente representou uma felicidade, porque ele resgatou um débito e se viu quites com a lei. Então, por isso o convite da doutrina espírita para que nós estudemos, para que nós meditemos nas lições de Jesus, para que possamos ter condições de fazermos as escolhas mais adequadas, para que tenhamos lucidez para tomar as decisões, não é? Então vamos nas nossas orações pedir força para seguirmos no caminho do bem. Vamos pedindo força para vencermos os nossos vícios, os nossos hábitos infelizes, o pessimismo, a falta de ânimo, a qualquer tipo de situação, angústia que nós temos. Tenhamos a certeza de que Jesus está no comando, de que somos muito amados e que por mais que esteja doendo, por mais que a situação esteja difícil, nós não estamos desamparados. E o momento de dor vai passar. Então, todos nós passamos por esses momentos de dor. Chico, em certa ocasião, nós já falamos várias vezes aqui, não é? Mas é tão bom lembrar, porque é tão reconfortante. No momento de muita, muita dor, de angústia, ele rogou muito a ajuda e pediu a Emmanuel
que Maria Santíssima pudesse auxiliá-lo, porque ele estava muito angustiado. E Emmanuel, então, volta e diz a ele que Maria mandou um recado. E Chico, então, pega papel e lápis na mão e diz a Emmanuel: pronto, eu vou anotar tudo o que você está falando, vou seguir direitinho as recomendações de Maria Santíssima. Então, Emmanuel disse: a Mãe Santíssima pede para lhe avisar que tudo passa. Então, tudo passa. Vamos fazer o nosso melhor, porque a dor vai passar. Nós estamos vivendo um trechinho, não é, de toda a nossa existência como esse Espírito eterno. Então, vamos aprender a viver no amor. Jesus veio até nós para isso, para nos dar essa força, essa coragem, para nos auxiliar a enxergarmos ainda tudo que nós temos para fazer. Jesus veio mostrar o caminho inadequado que nós estávamos seguindo. Veio mostrar que nós precisamos mudar os nossos hábitos. E dizia para a gente: vá e não peques mais. Ou seja, faz algo de melhor. Jesus, quando falou bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão o quê? Acolhidos, amparados. É aquele que sofre com resignação. É aquele que está passando por essa situação difícil, por uma expiação, mas que com força, com perseverança, sabe que aquela situação difícil foi provocada por ele mesmo e que assim, e que Deus vai colocar no seu caminho tudo aquilo que precisa para poder passar por essa situação. Então, aquele irmãozinho que reclama da vida, aquele que continua persistindo naquele erro, revoltado, achando que Deus é culpado de tudo, esse não vai encontrar aquele acolhimento de Jesus, de Deus, que está na bem-aventuranças, não é? Que feliz será aquele que vai sofrer, porque ele está revoltado, ele não está aproveitando a situação. Mas não, aquele que está sofrendo, que está passando por aquilo, tenha fé em Deus. Que acredite que tem um motivo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. E assim como Deus permite com que nós passemos por essas situações difíceis, então veja, foi uma expiação. Ele provocou a perda de um braço, então quis, como expiação, sentir aquela mesma dor. Mas se o braço dele estava sendo tão útil nessa existência, para que privá-lo? Se ele mostrou que ele aprendeu pelo amor. Mas o débito estava ali, precisava ter o resgate perante a lei. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele não cobra juros. Ele ainda dá um grande abatimento para nós pagarmos a nossa dívida. Então Jesus, por isso que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. E o que ele quis dizer com isso? Que com as nossas boas ações nós podemos diminuir o impacto das nossas provas diante da lei. Então, nós vamos saber que somos responsáveis por tudo de bom ou de mal que acontece em nós. Mas vamos gravar essa mensagem do bem. Que quanto será que na nossa vida que nós já não fomos preservados de um mal maior pela nossa postura de querermos aprender os ensinamentos de Jesus, de estarmos abrindo nosso coração, aprendendo a olhar a necessidade do nosso próximo. Porque se Deus permite que passemos por situações difíceis para aprendermos, nós vamos também ter como prova o quê? Aquela criatura infeliz da nossa vida que vai nos ensinar a sermos melhores. Então, se diante da dor nós ficarmos indiferentes, nós não aprendemos nada. Mas se diante da dor nós nos movimentarmos para ajudar, aquele momento vai ser o quê? Uma situação que nós vencemos. Que coisa maravilhosa! Deus permite com que nós tenhamos o resgate das nossas dificuldades, mas também contando
que o outro vai aprender a ser mais caridoso. Então, não é porque uma pessoa, então, causou a fome de uma população inteira, que na próxima existência ele vai nascer num local muito mísero, com tanta fome, e nós vamos cruzar os braços e dizer, ele está pagando tudo aquilo que ele fez, está resgatando, deixa ele lá. Não, Deus quer misericórdia. Então vai fazer o quê? Aquela dor daquela criatura tem uma razão de ser, mas aquela criatura vai ser amparada, aquele sofrimento dela vai ser amenizado, porque corações amigos vão ser tocados pelo amor, e por este amor eles vão o quê? Fazer o bem ao outro. E fazendo esse o bem ao outro, na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos, amenizando, não é, os nossos débitos anteriores. Então, vamos ser perseverantes no amor e lembrar que todo dia é dia de recomeçar, que Deus nos dá infinitas oportunidades de refazermos o nosso caminho, que lembremos sempre dessa história de Saturnino e que tenhamos bom ânimo e gratidão a tudo pela nossa vida. E que com fé, orando, vigiando, nós tenhamos cada vez mais condições de termos as boas escolhas e de sermos assim mais felizes. E com toda certeza, tendo esse tipo de comportamento, o que vai acontecer? Cada existência nova que nós vamos vivenciar, nós teremos menos sofrimento e menos dor, porque estamos tomando decisões mais adequadas. E essa entrada no mundo de regeneração significa isso. Nós estamos nos tornando conscientes da necessidade da mudança, da necessidade de vivenciarmos o Evangelho de Jesus, de sermos mais generosos, de nos desligarmos desse nosso orgulho. E isso vai dando a nós condições de fazermos outras escolhas. E dando assim a oportunidade de, entrando nesse mundo de regeneração, passar por várias e várias experiências onde seremos cada vez melhores, para assim conquistarmos a alegria e a felicidade de habitarmos mundos felizes, onde a dor não será mais presente, porque não será mais útil. Nós não transgrediremos mais as leis divinas. E sem transgressão, não há sofrimento. Então, esse é o nosso convite da reflexão de hoje. Essa é uma história muito antiga do Hilário Silva, mas que nos acompanha. Essa história é uma história que minha mãe contou quando a gente era bem pequenininha. Eu nunca mais esqueço alguns detalhes, mas é muito importante, que mostra a misericórdia divina. Então, tenhamos essa certeza absoluta de que Deus é amor e que nós, sim, podemos fazer muita diferença na nossa vida e na vida do outro, quando arregaçamos as mãos e praticamos o bem. Muita paz, uma noite de muita luz, de muita alegria a todos nós. E se alguém quiser fazer algum comentário, estamos aqui com os microfones abertos. Bom, então, com silêncio, vamos unindo os nossos corações, praticando a caridade pelo pensamento, que são as vibrações, não é? Cada um de nós, todos nós podemos fazer o bem. E o bem com a nossa mente, ninguém pode falar que não tem condições, porque é o nosso amor que é colocado agora em ação. Então, nós convidamos a todos agora a mentalizando Jesus aqui de braços abertos, nos acolhendo, e vamos junto de Jesus, entregando o nosso coração simbólico para o Mestre. E nós vamos olhando o nosso coração como se fosse muito cor-de-rosa e brilhante. E cada um de nós vai colocando o seu coração no colo de Jesus, e um coração vai se unindo ao outro e se transformando num enorme coração de muito amor. E nós vamos entregando esse amor a Jesus, para que esse amor possa envolver o nosso planeta,
em vibrações de paz, de equilíbrio, de luz nos corações, para que esse amor possa tocar aquelas nações em guerra, possa tocar esses dirigentes ainda tão equivocados, tão iludidos pelo poder, pela ganância, ainda acreditando que a felicidade está no poder, na posse, na conquista, não se dando conta do quão transgredindo as leis e do quantos débitos estão assumindo perante o universo. Que eles vamos envolvendo com muito amor, com lucidez essas mentes, para que possa haver, Senhor, decisões humanitárias entre as nações amigas, para que essa guerra possa acabar. Vibrando esperança, esses corações que estão passando por essa perda dos seus entes queridos na guerra, pela perda de todos os seus bens, pelos refugiados. Vamos vibrando esperança, consolo a esses corações. Vamos vibrando saúde, esperança, bom ânimo aos doentes. Vibrando para que todos os cientistas possam utilizar o seu potencial para o bem, para que a humanidade possa desenvolver, Senhor, a sua tecnologia para o bem coletivo, para que as nações mais ricas possam olhar com fraternidade, humanidade, as nações mais pobres e todos se deem as mãos para o progresso mútuo. Vamos vibrando por aqueles corações equivocados que se comprazem no mal, nos vícios, para que eles encontrem força para se libertarem. Aqueles, Senhor, que estão se esforçando para se libertar das viciações, da drogadição, do álcool, do tabaco, que possam encontrar força para se libertarem, para perseverarem nesse propósito que eles estão tendo para a sua vida. Vibremos, Senhor, pelos profissionais de saúde, para que possam ser inspirados a encontrar o diagnóstico, o tratamento mais adequado para cada criatura. Vibrando por todo aquele doente que não tem, Senhor, a oportunidade de uma assistência médica. Que eles recebam dos benfeitores amigos o lenitivo para suas dores. Vibrando esperança a todos os desempregados, a todos aqueles que estão passando por situações difíceis na vida, que a fé possa fortalecê-los, resigná-los, na certeza de que tudo passa. Vibremos, Senhor, por essas mães que estão com o aborto em mente, que elas sejam tocadas pelo amor e não cometam esse crime. Vamos vibrar para que os jovens e as crianças possam ser orientados e conduzidos no caminho do bem. Vibrando, Senhor, pela implantação dos seus ensinamentos em nosso planeta, pela confraternização religiosa, para que todas as religiões possam ser compreendidas na sua essência do amor. Vibrando, Senhor, para que todos os trabalhadores do bem perseverem nesse trabalho, superando as dificuldades, os obstáculos, a fim de levarem o auxílio material e espiritual aos necessitados. Te pedimos, Senhor, para vibrarmos por todos os nomes que se encontram no grupo dos samaritanos da nossa casa, grupo que leva vibrações de cura, de fortalecimento, de equilíbrio a todos os doentes do corpo e da alma. Pedindo pelos nossos casos particulares, pelos nossos lares, por todos aqueles, Senhor, que convivem conosco, que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos. E em teu nome, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai, dos benfeitores espirituais do nosso querido Centro Espírita União e Fraternidade, nós agradecemos e encerramos
o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.